Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês 5 motivos pelos quais eu não indico a compra de pneus remote. Vamos pro vídeo? Galera, antes de começar eu quero aqui pedir para você que está curtindo esse tipo de dica, esse tipo de conteúdo, para deixar um like, se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. Pessoal, o primeiro motivo que eu quero deixar aqui para vocês é a questão do DOT, da validade do pneu. Quando qualquer fábrica faz um pneu, eles botam uma data de fabricação. O pneu não tem uma data de validade escrita nele, tem a data de fabricação. A partir disso, você consegue saber que todo pneu tem uma validade de 5 anos. E mesmo que às vezes essa validade seja ultrapassada, você sabe ali que aquele pneu foi fabricado há X tempo. Já no pneu remote, essa data de fabricação da carcaça do pneu original, ela é raspada. Então você tem ali um pneu que na prática ele meio que está mentindo a idade, né? Então assim, você pode ter uma carcaça que já é muito antiga, muito ressecada, o que vai tirar a segurança dela. E provavelmente pode sim haver algum problema no futuro. Não que vá, mas pode sim vir a dar. Existem casos e casos. Então aqui do lado mesmo eu tenho um pneu remote que era de um cliente. Esse daqui, ó. Então aqui, ó, vocês podem ver, ó, que esse pneu rodou até acabar. Mas assim, não estourou, não deu nenhum problema, tudo ok com ele. Porém, o que eu quero passar para vocês, galera, por ser um pneu onde você não tem uma data de fabricação exata, você não sabe qual que é a situação real daquela carcaça, daquela borracha. Então, seja por excesso de calor ou excesso de esforço, você está suscetível sim a ter um desgaste maior ou até mesmo por uma fragilidade de algum pedaço da carcaça, algum reparo que já foi feito anteriormente, aquilo poder estar vindo a estourar ou deslocar ou qualquer coisa do tipo. Em toda a minha história, minha caminhada trabalhando com borracharia, eu nunca vendi pneu remote, nunca indiquei pneu remote para os meus clientes, mas eu sei o quão hoje ele é grande e até importante para o mercado, porque muita gente não tem dinheiro para comprar um pneu às vezes nacional. Hoje a gente tem os pneus importados, então assim, com isso você consegue sim ter um bom custo, mas lógico, você não vai conseguir ter o mesmo custo que um pneu remote vai proporcionar. E galera, pro meu segundo motivo pelo qual eu não indico o pneu remote para os meus clientes, eu posso citar a aleatoriedade das carcaças do pneu remote, que não seguem um padrão. O que acontece? Quando você vai lá e compra 4 pneus novos, isso eu falo pneus novos importados, nacionais, a variação de peso e de dinâmica daqueles pneus vão ser mínimas, imperceptíveis. Já no pneu remote, você pode às vezes colocar 4 pneus que foram até reformados no mesmo dia, porém você tem que ficar de olho no seguinte, pessoal. Isso eu falo por experiência própria. Eu já montei pneus para clientes meus, onde o cara chegou, me entregou o pneu, eu peguei um pneu, tinha um peso. Eu peguei outro pneu, tinha outro peso. Peguei um pneu, era mole. Peguei outro pneu, a carcaça era dura. Então o que acontece? Numa situação onde você está em alto esforço, alta carga, alta velocidade, a tendência é que cada pneu tem um comportamento diferente. Então, mesmo que você tenha um alinhamento, um balanceamento e uma boa manutenção do seu veículo, você vai ter diferentes forças e diferentes tecnologias trabalhando em cada roda. Lembre-se, pessoal, o pneu ele é tecnologia, cara. As empresas gastam uma fortuna para desenvolver melhores tecnologias, pensando em economia de combustível, em segurança, em performance. Então assim, cada pneu vai ter sua proposta. Quando você pega um pneu remote, ele só usa, ele bota um desenho ali, uma borracha qualquer,
E aí é onde a gente vai para o nosso terceiro motivo, galera, que é o que? Pneus remold hoje, que, lógico, não são todos. A gente não pode ter a mente fechada de pensar pneu nenhum presta e tal. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que acontece? Eu já vi casos onde as fábricas, às vezes, o pneu não presta. Eles vão lá, porque às vezes a carcaça não era tão boa, às vezes não passou num teste, ou um material não colou tão bem. E o que acontece? Eu já vi casos onde eles vão lá, retiram a marca e o CNPJ da empresa que reformou o pneu e vendem para borracheiros, entendeu? O que acontece? O borracheiro vai lá, te vende esse pneu como se fosse um pneu remold bom, entendeu? Porque tem a diferença sim entre um pneu remold que passou por todo um processo de avaliação até chegar num bom resultado final, e um pneu remold que foi feito de qualquer jeito, um pneu, uma recapagem fundo de quintal, que a gente chama. Então o que acontece, galera? Hoje tem pneus que você, não só remold, às vezes até pneus novos. Eu já peguei pneus de moto aqui, de marcas nacionais novas, onde você encosta na borracha do pneu assim, afunda a unha e fica marcado, cara. Com a própria unha você consegue marcar o pneu, porque a borracha, em alguns casos é porque ela é macia demais, e aí a gente é diferente, porque tem pneus que são realmente feitos com a proposta de ter uma borracha macia, mas hoje tem muita borracha que simplesmente é ruim. Borracha onde você olha de perto, você vê poros na borracha, você vê que a borracha é como se ela não tivesse cozinhado direito, como se ela tivesse crua. Além de casos onde a borracha, a recapagem que colocam, literalmente não cola legal. E aí você tem a probabilidade de deslocar o pneu, ou mesmo na hora de reparar, o borracheiro não conseguir fazer aquele reparo legal no seu pneu, porque o pneu já meio que veio estragado de onde ele foi reformado, entendeu? Para o nosso quarto motivo, galera, já entrando agora no terceiro motivo, eu já estava entrando no quarto. É uma maravilha, né? O TDAH tá forte hoje. Pessoal, o nosso quarto motivo é justamente a dificuldade de reparação. Às vezes o pessoal que tem muito contato aí com pneu remold, borracheiro, às vezes vai saber do que eu estou falando. Que é quando você precisa fazer aquele remendinho no macarrão, e na hora que você vai lá e enfia a agulha, a carcaça, o pneu desloca e vira literalmente um balão. Eu já tive casos na borracharia onde o pneu quase estourou na minha cara, porque assim, lógico, não era um pneu bom, era um pneu que, igual eu já disse anteriormente, era um pneu que a fábrica tinha recusado, o lugar onde reformou ele tinha recusado o pneu, e aí eles lixaram o nome do pneu e jogaram fora, se é que vocês me entendem. Um borracheiro que eu conheço foi lá, pegou esse pneu, vendeu pro cliente dele, o cliente dele veio aqui remendar o pneu. Cara, a hora que eu enfiar a agulha no pneu para fazer o remendo, o bagulho virou um balão. O pneu virou uma bola praticamente, um bagulho bem esquisito, algo bem estranho. E nisso ele quase estourou na minha cara. E o que acontece, galera? Além dessa dificuldade de reparação, é onde entra a questão dos danos. Onde você às vezes está andando na estrada e você pensa um prego ou um parafusinho de uma tartaruguinha lá no chão, qualquer coisa do tipo que às vezes entra no pneu. É bem mais fácil daquele pneu te dar um problema e te deixar na mão na estrada. Porque quando você tem um pneu que é novo, que tem uma estrutura única, a não ser em caso de buraco ou quando tem um remendo na lateral, algo assim, na maioria das vezes você vai ter um furo mais simples, mais fácil para o borracheiro resolver, onde um macarrão ou uma simples vulcanização, algum remendo interno, resolve aquilo fácil. Já no pneu remold, você fica à mercê da sorte, vamos dizer assim, porque às vezes na própria hora que ele fura, o pneu já chega para o borracheiro, já está deslocado.
E aí, às vezes, na hora do borracheiro tentar consertar aquele pneu seu, essa deslocada aumenta mais ainda, e aí é onde fica perceptível para o cliente. Então, assim, é complicado, pessoal. O pneu remold, apesar de parecer uma coisa simples, é sim um bicho de sete cabeças. Porque a gente está falando ali de borrachas diferentes, métodos de fabricação diferentes, métodos de verificação da carcaça diferente. Então é um pouco complicado sim. Mas no geral, se você não tem experiência com pneu, o que eu falo é, pô, compra um pneu novo, importado, nacional. Você pode ter certeza que você vai ter bem mais qualidade do que você às vezes arriscar com um pneu remote. E galera, pro nosso quinto motivo, e para mim é um dos mais importantes, é a ocultação de defeitos, a ocultação do histórico do pneu. Quando você compra um pneu remote, aquilo que você está vendo é uma imagem bonita. Você vê lá um pneu novo, tudo novinho, mas pessoal, aquela carcaça, ela pode ter rodado 10 mil quilômetros, ou 5 mil quilômetros, ou até 1000, e já estragou, deu algum problema. Eu vou lá, jogo ele no lixo, a empresa vem, coleta, faz um pneu remote. E aí o que acontece? Há empresas e empresas. Tem empresas que não vão fazer com um pneu remote que tem grandes furos. Tem pneu, pô, igual caminhão mesmo, pneu de caminhão. Para quem trabalha na área sabe, a empresa, quanto mais ela recusa um pneu, melhora a qualidade construtiva dela. Pneu que quando você manda um pneu de caminhão para recapar e todo pneu dá certo, todo pneu funciona, cara, tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque na hora que eles vão lixar um pneu, qualquer defeito que tenha, né, em qualquer uma das lonas, principalmente nas mais externas, eles vão causar um defeito no pneu, elas vão causar o que a gente chama de arrepiar o pneu. Que é o que, pessoal? É quando na hora de lixar, uma das lonas que já estava com algum defeito, com algum dano, aquele aço daquela lona, ele pula para fora do pneu, ele fica arrepiado. Quando acontece isso no pneu de caminhão e a empresa é uma empresa que se preocupa com a qualidade, com a segurança dos seus clientes, ela geralmente recusa esse pneu. E aí é onde entra pneus remold que às vezes não tem esse processo. Então assim, como é que você vai saber o jeito que foi a escolha daquela carcaça? O que tinha naquela carcaça? Aquela carcaça já deslocou? Aquela carcaça já estourou? Então assim, para mim o mais importante de todos é isso, galera. É a falta do histórico do pneu, de você não saber como é que está a segurança dele, se aquilo vai ter o máximo de eficácia com o pneu original tem. Um pneu original ele vem ali com a velocidade máxima testada pelo fabricante do pneu, com um limite de carga testado pelo fabricante de pneu. Já quando você compra um pneu remold, você está à mercê do que aquele fabricante que remoldou o pneu, que trocou aquela carcaça, você está à mercê do que ele colocou ali. E não que toda recapadora é mala, tudo ruim, não, galera, não é isso. Mas assim, você fica à mercê da sorte. Porque para você que às vezes não entende muito de pneu, você vai pensar, não, pneu tudo a mesma coisa, e não é, cara, não é. Você pode ter um freio de Porsche no seu carro, se você não tiver bons pneus, ele não para. Do mesmo jeito que você pode ter uma tração 4x4, muita potência, se você não tiver um bom grip do pneu, uma boa qualidade, ele vai patinar e o carro não vai chegar a lugar nenhum. Então assim, não é uma coisa legal, galera. Não, o pneu remold, pra mim,
é algo que eu acho bem discutível se realmente deveria existir para carros, para motos, porque pessoal, é segurança, entendeu? É segurança. E aí é onde eu faço uma pergunta aqui: você se preocupa com a segurança dos seus entes queridos, da sua família que está no carro? Então, pessoal, comprem bons pneus. Se você se preocupa com quem está com você, compre bons pneus. Porque você pode ter um carro, o melhor carro do mundo, se você não tiver bons pneus, não adianta de nada. É a mesma coisa de você ter um motor de 10 mil cavalos e aí você vai e bota isso numa gaiola, num Fusca, sem preparação nenhuma, sem estrutura nenhuma, entendeu? A primeira vez que você der um acelero, você vai dar de frente com o poste, porque ele não vai parar, entendeu? Ele não vai parar, tu vai perder a direção. Por quê? Porque tudo tem que ter uma base sólida. E o pneu é a base da segurança do carro. Um carro com pneu bom, um pneu eficiente, você consegue uma melhor autonomia, você consegue mais segurança, mais desempenho, mais gripe, mais estabilidade, mais tudo, entendeu? Já um pneu ruim, cara, você fica à mercê da sorte. É sorte. Porque ali, o pneu às vezes ele pode estar bom, mas e se antes mesmo daquele fabricante trocar aquela borracha, botar aquela capinha linda ali, e se aquele pneu passou por situações extremas, de muito aquecimento, de deslocado, de danos graves, como você que mero mortal que está indo lá comprar um pneu, confiando no seu amigo borracheiro, como você vai saber que aquele pneu não passou por nada que vai tirar a segurança dele no futuro, pessoal? É muito importante vocês, quando olham para pneu, pensar em segurança, cara, porque a segurança de um carro, eu acho que principalmente vem sim do pneu. Sem pneu você não para, não anda, não faz nada. Então assim, invistam em bons pneus, tanto por durabilidade, que eu sei que cada um tem seus motivos, mas às vezes compensa juntar uma graninha a mais, dar uma acalmada no coração e comprar um pneu bom. Um pneu que você vai ter durabilidade, segurança e performance. Além da economia de combustível, porque ali se você está com um pneu ruim, que não tem uma tecnologia boa, de acordo, às vezes até o seu consumo de combustível pode aumentar. Então chega no final da vida útil do pneu, às vezes você nem consegue chegar no final da vida útil, perdeu segurança, perdeu grip e ainda aumentou sua economia, aumentou seu consumo de combustível, ou seja, perdeu economia. Então assim, o que adiantou? Para às vezes você economizar ali R$50 no pneu, entendeu? E hoje a gente tem opções pela internet muito baratas, muito boas de pneu. Então assim, pneu já foi uma coisa muito cara, mas hoje em dia não é. Com empresas como você tem a Pneu Store, como você tem o Mercado Livre, por exemplo, você consegue comprar pneu com um ótimo preço, bons pneus, ótimos pneus, e ter uma segurança, ter uma eficiência, ter um pneu bom ali, gastando pouco, galera, não é muito. Então para você que às vezes está pensando em trocar de pneu, eu vou deixar alguns links na descrição, lá do Mercado Livre de alguns pneus. Essa é uma forma de vocês me ajudarem, de apoiarem o canal. Eu não vendo pneus, eu já fui borracheiro, já tive borracharia, mas hoje eu não estou trabalhando na área. Mas como eu cresci dentro da borracharia, eu acho que eu tenho propriedade para falar um pouco disso pelo que eu vivi, pelo que eu vi, entendeu? E pelo que pessoas próximas a mim, que estão há mais de 30 anos no mercado, tiveram de experiência ao longo desse tempo e me passaram que pneu remold, em partes é uma boa coisa, já em partes não, entendeu? Então galera, é isso daí.
Depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouco sobre os pneus reformados, sobre os pneus recapados de caminhão. Pode parecer a mesma coisa, mas tem diferenças, tem algumas diferenças, mas não que todo pneu recapado de caminhão é bom. A gente tem algumas coisas nesse meio que são bem esquisitas. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais de pneu com vocês, dar mais algumas dicas e aí a gente volta para falar desse cara aqui, beleza? Então obrigado a todo mundo que me seguiu até aqui, que acompanhou. Dificilmente eu acho que alguém está assistindo essa parte do vídeo, mas é isso daí, galera. Eu gosto, eu tô aqui para passar dicas, para passar conhecimentos para vocês. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer coisa, mesmo que eu não saiba, você pode ter certeza que eu vou pesquisar e vou ir a fundo para trazer uma boa informações para vocês, para trazer cada vez mais dicas e mais coisa da hora, beleza? Se inscreve aí, deixa o seu like e muito obrigado por acompanhar até aqui.